Boa noite, irmãos. Que a graça e o amor de Cristo estejam com todos. Amém? É muito bom estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, onde nós vamos dar a sequência à série intitulada Minha Alma Anseia por Ti, né? Que nós temos o propósito de, durante todo esse ano, durante um ano, estarmos estudando juntos todos os livros da Bíblia. E como parte introdutória, eu quero que vocês pensem, enquanto eu vou estar fazendo algumas afirmações a partir de agora. Gostaria que você pensasse por 2 segundos em cada uma delas. E aí você vai entender que tem tudo a ver com o nosso tema da mensagem de hoje. É tempo de modificação. É tempo de arrependimento, é tempo de oração. É tempo de rever o que fizemos ou o que deixamos de fazer. É tempo de comunhão. É tempo de ouvir mais e falar menos. É tempo de menos murmuração. É tempo de nos preocuparmos uns com os outros e por aí vai. Irmãos, temos visto tanta injustiça, tanta omissão ou despreocupação com o outro, que pensamos que, como é com o outro, não é problema nosso. E isso vem acontecendo nos vários ambientes da nossa vida, seja no trabalho, seja nas instituições acadêmicas, seja em casa, sejam nos nossos relacionamentos e, por que não dizer, na igreja. Por isso que Deus tem nos dado oportunidades variadas de corrigirmos esses atos incorretos. E nós devemos aproveitar essas oportunidades e não nos omitirmos em fazer. Podemos sim consertar o que erramos. E esse é o tempo que Deus nos dá para rever e escrever uma nova página em nossa história de vida. E pensando em tudo isso que eu mencionei agora, o tema da nossa mensagem, do nosso estudo dessa noite, é tempo de mudança. E o texto escolhido aqui é no livro de Sofonias. Sofonias tem 3 capítulos apenas, e eu escolhi aqui 3 versos chaves, que se encontram lá em Sofonias capítulo 2, dos versos de 1 a 3. Acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus: reúna-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Em outras versões vai estar falando nação sem pudor. Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor o proteja no dia de sua ira. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora. Irmãos, hoje, assim como nos tempos de Sofonias, o mundo está repleto de injustiça social, repleto de ilegalidade, de iniquidade e de comportamento ímpios de todos os tipos. E deixe-me deixar você a par do que estava acontecendo, falar um pouquinho, bem rapidamente, do livro de Sofonias. Sofonias, ele é um livro profético, e ele é conhecido como um dos profetas menores, e é um dos profetas que viveu quase nos dias em que Jerusalém foi tomada pela Babilônia. Mas apesar de não sabermos exatamente quando ele viveu, mas pela hermenêutica, ou seja, pela interpretação bíblica, esses acontecimentos nos apontam
aproximadamente aí pelos anos de 630 a 609 antes de Cristo. E posteriormente Jerusalém foi invadida em 598 antes de Cristo. Portanto, ele viveu de 10 a 30 anos antes da queda. E o tema central de Sofonias é a grande ira do Senhor e a redenção do dia do Senhor. E o objetivo dessa profecia era divulgar um chamado de última hora à nação, uma nação condenada pela idolatria, e advertindo o povo sobre o grande dia da ira que estava por vir. E além disso, Sofonias, ele começa a partir do capítulo 3, ele começa a enfatizar os resultados finais do julgamento de Israel, que seria um povo purificado, um povo humilde, restaurado pelo Senhor, e Deus passaria então a estar habitando no meio deles. De fato, meus irmãos, Sofonias era um homem de Deus. E ele percebia espiritualmente as causas do tamanho fracasso do povo de Deus, e apesar dos insistentes apelos de Deus ao arrependimento, o povo se recusava a mudar. A situação espiritual daquele povo era lamentável, e o pior, acabava atingindo todos os setores da sociedade. E em nada é diferente de hoje. A relação do povo com Deus estava profundamente abalada. Os profetas pré-exílicos estavam constantemente clamando o povo para que se voltasse a Deus, que se arrependessem da sua idolatria, que se arrependessem dos seus pecados, que se convertessem. Entretanto, os clamores eram vazios. A rebeldia, a obstinação e a desobediência marcavam aquela geração. Nada mudava. E nos cabe aqui uma pergunta, nos cabe aqui um questionamento. O que tem marcado a nossa geração? Sofonias, então, ele começa descrevendo, e eu vou estar também relatando em rápidas palavras, pelo menos 3 formas de uma relação equivocada do povo em relação a Deus. E a primeira delas, meus queridos, se encontra lá no verso de número 5, capítulo 1 de Sofonias, verso número 5, espiritualidade sincrética. Veja só o que diz o verso 5, acompanhem comigo. O que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, ou em outras versões, Moloque. E eu procurei no dicionário aqui, para que você entenda, eu quis explicar para você o que é essa espiritualidade sincrética. E sincretismo é a absorção de um sistema de crenças por outro. Ou seja, a adoração a Deus era idolátrica e confusa. Adoravam o exército do céu, uma referência à adoração aos astros, aos ídolos babilônicos, tão mesclados com o misticismo. Sabem por quê? Porque a astrologia era muito aceita entre os povos do Oriente. E é interessante observarmos aqui que entre a adoração, eles mesclavam adorar ao Senhor e a Milcom, ou Moloque. O primeiro, o Deus da aliança do Antigo Testamento, o nome mais sagrado entre o povo judeu. E o segundo, meus irmãos, um Deus amonita, um Deus que se envolvia com a horrível prática de sacrifício infantil, que era rigorosamente proibida. Levítico vai estar falando um pouco sobre isso também. O texto, ele afirma que adoravam ao Senhor e também a Milcom, ou seja, uma enorme confusão de divindades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que eu sirvo e que você serve
Porém, ele não divide sua glória com ninguém. É por isso que Elias exortava o povo de Israel no seu tempo. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se Yahvé é Deus, segue-o. E Jesus diz a mesma coisa quando ele fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não podeis servir a dois senhores. Segunda forma equivocada do povo em relação a Deus: apostasia e indiferença. Veja o verso de número 6. Os que deixam de agir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por Ele. Se no primeiro cenário há um grupo sincrético, no segundo vemos um cenário de apostasia, pois eles abandonaram a Deus e nem sequer perguntavam mais sobre Ele. Deus havia sido abandonado. E o interessante, meus irmãos, é que o texto não afirma que eles deixaram de crer, porque eles ainda tinham e mantinham certos pressupostos em relação a Deus. Eles, contudo, pararam de seguir, pararam de obedecer a Deus, pararam de fazer a sua vontade, não cabiam mais no seu estilo de vida o nome Deus, o estilo que eles adotaram. Deus fazia parte da cultura, não fazia parte da cultura deles e muito menos da conversa daquele povo. E nos dias de hoje, não é diferente. Deus não tem feito parte da nossa cultura. Deus não tem sido motivo da conversa do nosso povo. Deus fora esquecido. E a indiferença e a frieza são muito comuns nos nossos corações. Simplesmente esfriamos o coração e nos distanciamos da presença de Deus. Na maioria das vezes isso ocorre de uma forma paulatina, de uma forma gradual. Nós esfriamos na comunhão, nós não lemos mais a sua palavra, nós não temos mais desejo de orar, e se oramos, oramos pouco. Nós não queremos ter mais comunhão, nós não nos preocupamos uns com os outros, nós nos distanciamos do povo de Deus. E como consequência, meu querido irmão, é que a indiferença, ela toma conta do nosso coração. Nós não buscamos mais Deus, não nos interessamos pelas coisas do reino e nem perguntamos por Ele. Terceira forma equivocada da relação do povo para com Deus: secularismo. O verso de número 12, ele diz que assim, uma parte deles assim, dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Este era um outro grupo problemático da época, era um outro grupo complicado. Não é que eles questionassem a existência de Deus, antes criam que Deus era ausente na vida terrena, que Deus não intervinha na história. Mas um exemplo clássico de secularismo pode ser encontrado na destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu quando os anjos anunciaram a Ló o que estava por acontecer, que a cidade seria destruída? Ele logo procurou sua esposa, suas filhas e seus futuros genros para contar o que ia acontecer, o que estava para acontecer. Isso está lá em Gênesis capítulo 19. E eu pergunto para vocês, vocês acham que isso gerou quebrantamento e arrependimento ao coração daquelas pessoas? Não, irmãos, pelo contrário. Próprio capítulo 19, versículo 14, diz que acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles acharam que era uma gozação, que Ló estava gozando da cara deles, que Ló estava contando uma piada, e que Ló estava com uma brincadeira de mau gosto. Nossa, meu sogro está fazendo uma brincadeira de mau gosto conosco. Afinal,
Desde quando Deus intervém na história da humanidade? Irmãos, o secularismo, lamentavelmente, pode atingir efetivamente o coração do povo de Deus. E eu creio que o fato de orarmos tão pouco, que o fato de que algumas de nossas programações na igreja, de nossas reuniões na igreja, serem, às vezes, tão esvaziadas, e digo isso não é só na nossa comunidade, não. A maioria das igrejas tem passado por isso. Se deve ao fato de não acreditarmos que Deus realmente, que Deus de fato ouve as nossas orações e que elas gerem algum efeito na história humana e na minha e na sua vida pessoal. Nós não descremos de Deus, mas intimamente nós achamos que Ele não faz bem nem mal. Curiosamente, em nenhum desses cenários nós vemos pessoas negando a existência de Deus. Veja só, se você perguntar para qualquer pessoa, você acredita na existência de Deus? 99% vai falar que sim, que acreditam que Deus existe. Mas não existe um ateísmo conceitual. Eles não negam a realidade de Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Vou repetir, eles não negam a realidade de Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Mas o que fazer então, meus irmãos? Como sair, e aplicando isso para a nossa vida, como sair dessa relação equivocada em relação a Deus? E Sofonias também, a partir do capítulo 2, ele nos adverte com relação a isso também, porque Deus quer levar o seu povo ao arrependimento. E eu quero trabalhar com vocês agora nessa segunda e última parte do estudo de hoje, de 4 maneiras diferentes, de 4 pontos diferentes. E o primeiro ponto é que Deus o convida à autorreflexão. Veja o capítulo 2, o verso 1. Reúna-se, ajunte-se, ou outras versões vão estar dizendo aí, concentra-te e examina-te. Deus convida o seu povo a pensar nesse quadro, a repensar seus conceitos sobre Deus e sobre a sua forma de agir na história, na minha história e na sua história. Irmãos, entendam que uma vida não analisada não é uma vida digna de ser vivida. Uma vida não analisada não é uma vida digna de ser vivida. Precisamos urgentemente considerar a nossa história. Mas também nós não podemos esquecer nem descuidarmos de tudo isso que o povo de Israel viveu. E que de certa forma, e não diferente disso, nós também estamos vivendo. Infelizmente, não há muita diferença entre a espiritualidade daquele povo e a nossa. Ou achamos que estamos em momento diferente? E é por isso que hoje é tempo de mudança. Segundo ponto, para sairmos dessa forma equivocada do povo em relação a Deus, é quando Deus chama seu povo a buscá-lo. Olha o que diz o verso de número 3 do capítulo 2. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Nossa espiritualidade tem sido muito superficial. Algum tempo atrás eu ministrei aqui na igreja e o título foi que nível está a sua espiritualidade para com Deus? E nós chegamos à conclusão, e nós provamos que a nossa espiritualidade para com Deus tem que ser a mais profunda possível. Irmãos, precisamos ser íntimos de Deus. Precisamos admitir que buscamos pouco a face de Deus, embora Deus constantemente desafia o seu povo. Buscar-me e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isaías 55, verso 6 diz lá que buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Terceiro ponto, para sairmos dessa relação equivocada para com Deus. Deus reafirma o seu juízo. Capítulo 1, verso de número 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem piedoso. Sofonias estava ouvindo o rufar dos tambores. Profeticamente, ela anuncia uma tragédia que aconteceria 10, 20 anos depois. O juízo de Deus estava chegando, irmãos. Seria a mesma coisa, eu estou vendo a cena, ele clamando aquele povo: ei, atenção, não descuidem, vigiem, não brinquem, o Senhor vem. E essa mesma palavra, nos tempos de Sofonias, é para nós hoje. Ei, você, eu, não descuide. Atenção, não brinque, o Senhor vem. Irmãos, o conceito de dia do Senhor é declarado várias vezes no livro de Sofonias, mas apesar do anúncio profético, o povo de Deus não se arrependeu dos seus pecados, nem lamentou a sua situação e muito menos a sua destruição. 1 João capítulo 1, dos versos 8 e 9, se afirmarmos que estamos sem pecado, não enganamos a nós mesmos, porque a verdade não está em nós. Ele continua que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purificará. Não é um talvez, será, ou iria me purificar. Será que Ele poderia nos purificar? Não, irmãos. Ele nos purificará. Por isso que essa noite, diga a Deus o que você fez. Não que Ele não saiba, mas vocês dois precisam concordar. Gaste, meu querido irmão, o tempo que for preciso, porque hoje é tempo de mudança. Quarto e último ponto: Deus reafirma a sua misericórdia. Esse é outro aspecto dialético da mensagem de Deus, aqui de Sofonias para conosco. O dia do juízo é uma realidade, mas Deus também deseja anunciar também o dia da redenção. A nota final aqui é júbilo e redenção. Tanto o juízo como a misericórdia se deram aqui, meus amados. O juízo veio cerca de 20 anos depois, quando Jerusalém foi saqueada e foi destruída. O juízo de Deus chegou sobre aqueles que achavam que Deus não fazia bem e nem mal, e para aqueles que haviam se esquecido de Deus. A misericórdia ela foi anunciada pelo profeta, mas ele não viu o seu cumprimento. Apenas 70 anos depois, a palavra de Deus dita pelo profeta Jeremias se cumpriria. O povo de Deus retornaria do cativeiro, mas aquela geração só viu o juízo, não viu a glória, não viu a misericórdia. E nos cabe uma pergunta aqui, e eu quero fazer tanto para mim como para você nesta noite. E nós queremos ver o juízo? Somente o juízo? Ou queremos ver a misericórdia também? Buscar o Senhor e voltar para Ele é uma forma de escaparmos do seu juízo iminente. E é a única forma, meus queridos, de vivenciarmos antecipadamente sua graça. Max Lucado, em seu livro intitulado Graça, mais do que merecemos, maior que imaginamos, ele diz que a graça é a voz que nos chama a mudar. E ele prossegue dizendo que quando a graça acontece, nós não ganhamos elogio de Deus, mas sim
um novo coração. Dê seu coração a Cristo e Ele retornará o favor. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ele diz que darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. E eu gostaria de terminar esse quarto e último ponto, antes de irmos para a conclusão, deixando uma promessa para você que se encontrará no verso de número 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Concluindo e aplicando. O livro de Sinfonias, ele não termina com lamento, mas com louvor. O último versículo do capítulo 3 de Sinfonias, ele diz assim: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. E isto, meu querido, de fato se deu. Mas, infelizmente, aqueles a quem esta mensagem do profeta Sofonias anunciou, só experimentaram o juízo. Sabe por quê? Porque foram desobedientes. Porque havia idolatria, havia indiferença. Acharam que Deus não fazia bem e nem mal. Havia apostasia. Eles queriam servir a dois senhores. Não ouviram a voz do profeta. Entendam que a misericórdia e glória só chegariam 70 anos depois. Que a partir desta noite, você não queira somente experimentar o juízo, e sim desfrutar da misericórdia. Nesta noite, Cristo, através da sua palavra, nos chama ao arrependimento. Talvez você esteja pensando: mas eu já me arrependi. Sim, eu sei. Mas mesmo assim, será que não falta algo? Digo isso, meus queridos, a começar em mim. Será que eu não preciso me deleitar na presença do Senhor e conversar com Ele? Dizer algumas coisas que estão obscuras? Me arrepender de verdade? Mas essa decisão, ela é única e exclusivamente sua. Continuar como estamos ou entender que é tempo de mudança. E eu termino. Lembre-se do que eu vou te dizer agora. A misericórdia, ela prevalece sobre o juízo. O juízo, ele é duro. Mas não precisaríamos passar por ele se nos voltássemos a Deus com quebrantamento e humildade. Pense nisso, reflita sobre isso. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, bendito, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Que esta palavra encontre abrigo nos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos não agir como aquele povo nos tempos de Sofonias, mas queremos entender que não podemos nunca tratar o Senhor com indiferença. Que não podemos, ó Deus, seguir a dois senhores, ó Pai. Que queremos, ó Deus, não só, se esse for o caso, participarmos do juízo como teríamos que passar, mas queremos também a glória, queremos também a misericórdia, Pai. Mas, Pai, nos ajude a partir de hoje a mudar o que tiver que ser mudado. Mude, talvez, o nosso coração de alguma maneira que não tem te agradado.
mas que essa mensagem, ó Pai, encontre lugar, e não só lugar, mas que ela efetivamente possa nos impactar a estarmos mudando para a honra e glória do Teu santo nome. É dessa forma que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenham todos uma ótima semana.